Hoje, a continuação, tá? Do capítulo 4, né? Do tópico proposta de estágio. A gente vai dar continuidade e encerra hoje o capítulo 4, e amanhã a gente já começa o capítulo 5, que vai ser imaginação. Vai ser top também amanhã, a partir de amanhã. Vamos lá, dando continuidade à história, tá? Os Estados Unidos, por exemplo, contam com o que é considerado o melhor sistema de escolas públicas do mundo. Somas fábulas são investidas em ótimos prédios e em transportes, para que os estudantes moradores de distritos rurais possam ter acesso às melhores escolas. Mas existe um inacreditável ponto fraco nesse maravilhoso sistema: é gratuito. O ser humano, por uma das suas mais estranhas peculiaridades, só valoriza o que tem preço. As escolas e as bibliotecas públicas não impressionam o povo porque são de graça. É uma questão levantada por ele, que há muito debate nisso, né? Que, como é de graça, a gente viu ontem no estudo de ontem, que quando ele percebeu que a escola iria cobrar ele de qualquer jeito, ele disse: não, vou terminar esse curso, já que eu vou ter que pagar de qualquer jeito, estudando ou não, então eu vou estudar. E foi o que fez ele ganhar muito dinheiro. Entretanto, a maioria das pessoas, quando é de graça, não valoriza, né? Se fosse pago, valorizava. Como não saiu nada do bolso e é de graça, a qualquer momento pode se desistir, ou pode não valorizar, eles não valorizam, né? Infelizmente. Por isso, muita gente acha necessário um treinamento adicional antes de procurar um emprego, ao terminar os estudos. Também é o principal motivo pelo qual os empregadores dão maior consideração aos empregados que fazem cursos à distância. Pela experiência, concluíram que qualquer pessoa que se disponha a aproveitar parte do seu tempo livre para estudar em casa tem em si as qualidades do líder. Que não se veja aí um gesto caridoso de reconhecimento, mas uma decisão sensata no aspecto profissional por parte dos empregados, por parte dos empregadores. Só existe uma fraqueza nas pessoas para a qual não há remédio: total falta de ambição. Olha só. Só existe uma fraqueza nas pessoas para a qual não há remédio: falta de ambição. Aqueles que reservam tempo livre para estudar em casa, assalariados especialmente, raramente permanecem muito tempo na parte inferior da pirâmide. Sua atitude abre o caminho para a súbita, removendo obstáculos e conquistando o interesse e a simpatia daqueles que têm o poder de colocá-los ao alcance da oportunidade. Ou seja, né, aquele que se prepara, que estuda, né, que adquire o conhecimento necessário e acaba mudando suas atitudes, seu reconhecimento vai ser diferente no trabalho e acaba que a oportunidade aparecendo de crescimento dentro da empresa no qual ele trabalha, né? Olha só, o ensino à distância é especialmente adequado àqueles que trabalham o dia todo e sentem falta de um conhecimento especializado, mas não dispõem de tempo para voltar à escola. As mudanças nas condições econômicas tornaram necessário que milhares de pessoas buscassem novas fontes de renda. Para a maioria delas, a solução está na aquisição de conhecimento especializado. Muitos serão forçados a mudar inteiramente de ocupação. Quando percebe que uma certa linha de produtos não está vendendo, o comerciante a substitui por outra de maior aceitação. Quem vende serviços pessoais também precisa ser um comerciante eficiente. Se não houver retorno, deve mudar para outra área onde haja maiores oportunidades. Stuart Astin Weir cursou engenharia civil e seguiu essa linha de trabalho até que as condições econômicas limitaram o mercado, tornando sua atividade pouco rentável. Depois de avaliar suas possibilidades, optou pela área da advocacia. Voltou à faculdade e frequentou cursos voltados para o direito empresarial. Embora a economia ainda não estivesse inteiramente recuperada, ele completou os estudos, foi aprovado pela Ordem dos Advogados e logo progrediu na profissão, em seu escritório de Dallas, no Texas.
Na verdade, teve até de recusar clientes. Ou seja, ele enxergou que a área que ele estava, né, não estava, na engenharia civil, não estava rentável, né, por causa da crise econômica. Né, as condições econômicas não estavam favorecendo essa área. Foi o que ele fez? Ele não ficou lá sentado na zona de conforto, voltou a estudar, fez direito, né, e acabou se formando, fez especialidade na área de direito empresarial e se tornou um advogado de extremo sucesso no Texas, né? Feito ele falou aqui, acabou tendo que recusar clientes porque não tinha lugar, não tinha como ele atender todo mundo. Então, ele aproveitou e enxergou uma oportunidade no direito de crescer economicamente. Né? E aí é que está o grande segredo, né? Se você vê que não está dando certo no lugar, por mais que você tente, você tem que enxergar possibilidades, né? Tem que enxergar oportunidades. Só que ele enxergou essas oportunidades, né, depois de levar muito tapa. Muito tapa. Mas ele acabou conseguindo aí seu sucesso financeiro, né, e se dando muito bem. Olha só, apenas para eliminar qualquer sombra de dúvida e antecipar-me às desculpas dos que dirão: não posso voltar a estudar porque tenho família para sustentar, ou estou velho demais. Acrescendo a informação de que Vier tinha mais de 40 anos e era casado quando voltou à faculdade. Além disso, por ter selecionado cuidadosamente as matérias, ele completou em 2 anos o curso que a maior parte dos alunos de direito faz em 4. Aqui é 5, no caso, né? Vale a pena saber como adquirir conhecimento. Vale aquele que para de estudar simplesmente porque terminou um curso, está para sempre irremediavelmente condenado à mediocridade, qualquer que seja a sua área de atuação. O caminho do sucesso é o caminho da aprendizagem contínua. Vamos ponderar sobre uma circunstância específica. É aquela, né? Quem pega o gostinho de estudar, quem está numa área e está crescendo nessa área, se ele não continuar estudando, se aprimorando, buscando um estudo especializado naquela área, começar a se atualizar, ele vai ficando para trás. O maior exemplo disso, em termos de empresarial, é o dono da loja no qual eu trabalho. Né? O dono da loja no qual eu trabalho. Ele simplesmente ficou para trás. Todas as lojas do comércio começaram a trabalhar muito forte a parte do online. Todas as lojas. Simplesmente a dele, né, que a qual faço parte, a dele simplesmente mal tem o Instagram, não trabalha online, né, não tem um e-commerce. Se você vê as outras lojas que são os concorrentes, como Brooksfield e Aramis, são lojas que têm e-commerce, têm um Instagram muito forte. Então, quer dizer, ficou para trás. Então, consequentemente, o movimento caiu e a receita também caiu, porque não se modernizou. Então, por isso que é tão importante você ficar sempre atento e estudando, né? Sempre mantendo uma aprendizagem contínua, nunca fechar os olhos para nada, né? Está aberta a possibilidades, está aberta a oportunidades. Se você se prende, terminei esse curso, eu vou estudar mais nada. Você acaba se perdendo. Isso é fato, tá? Então, a gente tem que manter os estudos, sempre, tá? Então, se você começa a ter sucesso numa área, não deixe entrar na soberba ou na zona de conforto. Se está crescendo, continua estudando mais ainda do que você estudou para chegar ali, para crescer mais. Né? A gente tem que ter um pouquinho de desejar sempre mais, ser grato pelo que tem e desejar mais. A gente tem que ter isso na gente, para que a gente possa continuar crescendo sempre, tá? Durante a depressão econômica nos Estados Unidos, um vendedor de mercearia perdeu um emprego. Como tiveram algum contato com a contabilidade da loja, resolveu fazer um curso sobre o assunto. Em seguida, familiarizou-se com os mais modernos equipamentos de escritório e os recursos disponíveis para os contadores. Assim, iniciou o negócio próprio. Começando pelo dono da mercearia na qual havia trabalhado. Ele fez contratos de serviços e contabilidade com mais de 100 pequenos comerciantes por uma modesta taxa mensal. A ideia foi tão bem sucedida que ele logo sentiu a necessidade de montar um escritório volante no pequeno caminhão de entregas.
que equipou com os mais modernos recursos para atender os clientes. Reparem na ideia, né, que ele teve, né? Perdeu o emprego, viu que a crise estava muito grande, ele fez um curso de contabilidade, né? Imaginando trabalhar aí na empresa no qual ele estava, né? Viu que tinha oportunidade na própria empresa que ele foi demitido na área de contabilidade. Entretanto, ele começou a ter ideias, né? E foi tendo a ideia de fazer apenas com uma taxa mensal, uma modesta taxa mensal, ou seja, um custo barato para quem está precisando desse serviço. Isso fez com que mais de 100 pequenos comerciantes. Então, pode ter certeza que essa modesta taxa mensal se transformou numa renda espetacular para ele. Né? Para você ver a ideia que ele teve, você está aberto à oportunidade, né? É feito, ele vem falando aqui, nesse, né, conhecimento especializado. Ele vem falando muito disso, né? Se você reparar em tudo, ele fala de oportunidade. Tanto na parte de Winnie, né, que ele saiu de engenharia civil e foi para direito empresarial, como esse daqui, que era simplesmente o vendedor de mercearia, né? Mas não deixou abalar pela perca do emprego. Ele simplesmente foi lá, fez um curso, especializou em contabilidade e logo criou seu próprio escritório, né? Feito, ele falou aqui, um escritório volante, ou seja, não fixo, né? Então, era no caminhão de entregas. Repare que ele não olhou o problema, porque eu não tenho dinheiro para escritório. Não, ele viu a oportunidade, se eu tenho um caminhão, então vai ser no caminhão. Né? Ele não botou desculpas. E eu acho que o grande problema está na desculpa que a gente sempre arruma. Aí eu vi, não lembro quem foi que falou, que fala sempre, na verdade, eu não sei se é Paulo Vieira ou se é o Wendel Carvalho, que fala sempre, né, que quem é bom em desculpa não é bom em mais nada. Então, a gente tem que ter muito cuidado com essas desculpas. Você começa a ver esses exemplos aqui, a gente começa a perceber que não existe desculpa para começar a fazer negócio. E não existe desculpa para a gente começar a abrir os olhos para oportunidades. As oportunidades aparecem, a gente tem que agarrar e seguir em frente. E se especializar mais ainda nessa oportunidade. Né? E não ficar colocando desculpas. Tá? Olha só, em pouco tempo, possuíam uma frota desses escritórios contábeis sobre as rodas e empregavam um grande número de assistentes. Olha só, oferecendo aos pequenos comerciantes serviços de contabilidade de excelentes qualidades a um preço módico, ou seja, baixo. Conhecimento especializado e imaginação foram os ingredientes desse único e bem-sucedido negócio. Logo, o dono dos escritórios volantes pagou quase 10 vezes mais impostos de renda do que o comerciante para quem havia trabalhado, demonstrando assim que o que parecia uma adversidade era, na verdade, uma bênção disfarçada. Ou seja, o que parecia uma adversidade, um grande problema dele perder o emprego em plena crise, se tornou uma grande possibilidade, uma bênção, uma grande oportunidade para ele mudar de vida. E ele começou a ganhar 10 vezes mais do que o ex-patrão dele. Porque ele começou a ter muitos comerciantes, começaram a pagar 10 vezes mais pelo serviço. Então, quer dizer, né, ele começou a ter vários espalhados, começou a investir mais ainda. E quanto mais ele investia, mais dinheiro ele ganhava. Então, muitas vezes, a gente tem que saber que por trás de um grande problema, por trás de uma grande adversidade, existe uma grande bênção por trás. Só basta a gente saber o que fazer com esse problema. Né? Tudo depende de como você age com o que faz, com o que acontece com você. Né? Se você, tudo que acontece com você, você vira problema, você vira estresse e tudo, realmente vai ficar difícil para você. Mas se você é uma pessoa que enxerga o problema, mas sabe que por trás desse problema, sabe que você tem a solução e procura a solução, provavelmente vai surgir uma oportunidade excelente para você. Né? A gente, às vezes, acontece muito problema e logo após vem uma grande oportunidade. Né? Então, quando a gente acontece esse tipo de problema, por exemplo, o que acontece de gente que chora, que cai em depressão, né, que acaba não tentando solucionar um problema, enxergar outras possibilidades, acaba ficando em casa chorando. Ele não, ele perdeu o emprego em plena crise econômica e se enxergou uma oportunidade. Né? Enxergou uma oportunidade. Então, é isso que a gente tem que fazer. Né? Sempre. E tudo começou com uma ideia. A partir da ideia do vendedor desempregado, vou sugerir outra, de possibilidades ainda melhores em matéria de renda. E, além disso, capaz de ser útil aos que precisam muito do serviço.
Quando lhe foi sugerido trocar o comércio pela contabilidade, sua primeira reação foi: gosto da ideia, mas não saberia como transformá-la em dinheiro. Em outras palavras, queixava-se de que não saberia comercializar seu conhecimento em contabilidade depois que o tivesse adquirido. Aquele era outro problema a ser resolvido. Com a ajuda de uma jovem datilógrafa, que escrevia muito bem, foi preparado um belo livro em que se descreviam as vantagens do novo sistema contábil. As páginas, muito bem arrumadas, foram coladas num álbum, que funcionou como um vendedor silencioso, contando tão bem a história que um breve homem não conseguiria atender sozinho todos os clientes. Existem milhares de pessoas que precisam dos serviços de um especialista em propaganda capaz de preparar um resumo atraente que ajude na divulgação de prestação de serviços pessoais. A renda anual agregada por esse tipo de serviço e os benefícios para os usuários podem facilmente exceder aqueles de uma urgência de empregos. Olha só, a renda anual agregada por esse tipo de serviço e os benefícios para os usuários podem facilmente exceder aqueles de uma urgência de empregos. A ideia aqui descrita nasceu da necessidade de atender a uma urgência, mas não serviu apenas a uma pessoa. A mulher que criou a ideia era muito imaginativa. Em sua recém-nascida ideia, ela viu a possibilidade de uma nova profissão, destinada a prestar valiosos serviços a milhares de pessoas que precisavam de orientações práticas. Só um minutinho, gente. Só um minutinho, tá? Estimulada a agir pelo sucesso instantâneo de seu primeiro plano de marketing para serviços pessoais, essa mulher ativa voltou-se em seguida para a solução de um problema similar enfrentado por seu filho, que acabara a faculdade. Aqui, peraí, deixa eu ver aqui. Que acabara a faculdade, mas não encontrava mercado para seus serviços. O plano que elaborou para o filho foi o melhor exemplo de propaganda de serviços pessoais que já vi. Olha só. Quando o álbum ficou pronto, tinha cerca de 50 páginas lindamente datilografadas, com informações devidamente organizadas, relatando as habilidades naturais do rapaz, seu currículo escolar, as experiências pessoais, e uma grande variedade de outras informações, longas demais para serem descritas aqui. O texto trabalhava ainda o cargo pretendido, além de uma descrição minuciosa de todas as realizações que o exercício das funções lhe permitiria. Hoje a gente vê muito comum isso, né, no currículo, né? Tudo bem detalhado, as pessoas com um currículo bem feito, claro. Às vezes eu recebo lá na loja, não, você é o gerente, sou, não sei o que, vem me entregar o currículo. Eu olho assim o currículo, eu vejo que está muito mal elaborado. E quando o escritório pega o currículo mal elaborado, gente, sendo bem sincero com vocês aqui, o currículo mal elaborado, ele não fica nem na prateleira. Ele não fica nem lá para ser visto pelo dono da empresa. Então, isso aqui que ela fez foi um currículo perfeito. Né? Oi, Nádia. Não, eu ia fazer um comentário. Isso é verdade, Renato, porque aqui em São Paulo mesmo, antes, o pessoal tinha muita mania, ainda tem algumas pessoas que vão até as agências, né, para deixar currículo, tudo. Mas hoje em dia, a maioria das empresas já nem preferem isso, preferem que as pessoas entrem no site, se cadastrem, né? Que é até melhor, porque muitas das vezes, quando a gente passava assim pelas agências, a gente via que as pessoas faziam os currículos de rascunho. Ou seja, muitos deles não eram nem analisados, é aquilo que você falou, viu que está mal feito, não está bem escrito, tudo, então eles nem passam para frente, vira rascunho aquilo ali. É verdade. E vira mesmo, viu? E vira mesmo, eu não vou mentir, e vira mesmo. E vira. Sim, eu fiz um curso quando eu trabalhei numa multinacional muito boa, né? A Sanofi, a dona da Medley, eu não sei se vocês conhecem. E quando eu saí de lá, eles pagaram um curso de recolocação, né? No mercado de trabalho.
E eles explicaram como fazer realmente um currículo. Eu falei, gente, a gente não tem noção, né? Na verdade, para você fazer um currículo mesmo, é bem trabalhoso, porque você tem que descrever detalhadamente o que você agrega de valor para a empresa, o que as suas atividades fizeram, tipo, para a empresa lucrar, sabe? É uma coisa, assim, bem detalhada. Então, um currículo bem feito mesmo dá trabalho, porque às vezes, Verdade. quando a pessoa trabalha no operacional, ela não consegue visualizar o que aquele trabalho agrega de valor, né, no crescimento da empresa. Então, assim, não é muito simples, mas é bem por aí. Cada vez mais, né, o mercado exige muito, né? Com certeza. E muito. Como a concorrência está muito grande, né? Aí acaba que a exigência também aumente, né? Então, isso aí não tem como mudar, né? Não tem como mudar. Então, teria que ser feito aí como essa mulher, né? Fez aí para o filho de estar realmente estudando, está fazendo algo bem detalhado e minucioso a descrição, né, para que fique algo bem feito e bem elaborado, né? Olha só, a preparação do álbum tomou várias semanas de trabalho, durante as quais a criadora mandou seu filho à biblioteca pública quase diariamente, em busca de dados que lhe permitissem articular o texto da melhor maneira possível. Também o fez visitar os concorrentes do potencial empregador para conseguir informações se mostraram valiosas, né, para a descrição do cargo que o jovem pretendia ocupar. Quando o plano finalmente ficou pronto, incluía mais de meia dúzia de sugestões, muito boas para o uso do benefício da empresa. Foram todas aceitas. Ou seja, reparem que ela até pesquisar os concorrentes, ela pesquisou, para saber colocar algo específico para aquela empresa. É o que eu digo sempre, por exemplo, a minha irmã que está procurando, né? Eu sempre digo a ela, eu digo, olha, se você tem 25 cursos que você fez na sua vida, se você vai procurar alguma empresa de recepção, de venda, de que for, não adianta você colocar todos os cursos. Você tem que colocar os cursos que são direcionados para aquela empresa que você vai colocar o currículo, né? Hoje a gente tem que ser mais específico, né? Então, o conhecimento, as empresas vão querer algo específico para ela que ela está querendo. Exatamente, porque senão a própria pessoa vai falar assim: olha, essa pessoa não tem foco, tá atirando para todos os lados, né? Igual quando a pessoa coloca lá cargo pretendido, aí coloca administração financeira, não sei o que, coloca um monte de coisa, né? Pois Sendo que é, o ideal seria você ter uma versão para cada, se você é especialista em várias atividades, né? exatamente, Nath. É justamente isso, né? É você ter o foco que você quer. Ah, ele quer a parte administrativa, mas por que ele quer? O que é que ele fez para querer a parte administrativa? Ele tem o quê? Aí o empregado vai lá e diz, caramba, ele tem um curso de administração, faculdade, ele tem especialização nessa área da administração, ele tem isso, tem isso. Caramba, sabe? Ele vê que você tem um foco numa área. É diferente, né? É diferente. Então a gente tem que ter muito cuidado, principalmente com quem quer procurar um emprego, né? Tem que ser, esses detalhezinhos é que quando o dono ou quem está responsável pelo RH de contratar, é que ele vai juntar os dois currículos e vai dizer assim, caramba, essa daqui tem faculdade, tem tudo, mas na área que eu estou querendo, essa daqui é mais especialista. Está entendendo como é que funciona? Então, tem que ter muito cuidado. E foi justamente o que essa mãe fez. Ela procurou ver até os concorrentes para ver ideias para colocar no currículo. E, consequentemente, arrumou um emprego. Fez o filho conseguir um emprego. O currículo foi tão bem feito que fez o filho conseguir um emprego. Olha só, você talvez pergunte, tanto trabalho para conseguir um emprego? A resposta vai direto ao ponto e é de importância crucial, porque lida com um assunto que afeta maciçamente milhões de homens e mulheres cuja única fonte de renda é a prestação de serviço. A resposta é: fazer algo bem feito nunca é trabalho. O plano preparado por aquela mulher em benefício do filho ajudou a conseguir um emprego que buscava, na primeira entrevista, com um salário fixado por ele. Você tem noção do que é isso? Fixado por ele. Ela valorizou a mão de obra do filho. Ela valorizou a mão de obra do filho. Ela mostrou que o filho dela era capaz de fazer o que o dono estava precisando que fizesse.
Então, o salário foi fixado por ele, foi um acordo dos dois. Você reparem que ele não demonstrou ser aquele cara necessitado demais pelo emprego. Ele mostrou que, provavelmente na entrevista, ele mostrou ser alguém muito tranquilo, né? E que estava ali, que se desse a oportunidade, bem, se não desse, ele ia arrumar outro. Como se já tivesse outro. Eu já imagino até a cena, né? A gente começa a imaginar. Porque se mostra que na primeira entrevista ele já conseguiu um salário fixado por ele, você já mostra a serenidade que ele mostrou na hora da entrevista. Mas isso tudo é preparo. O problema das pessoas hoje é que quer fazer as coisas de qualquer jeito. Olha só. Além do mais, e isto também é importante, o cargo não exigiu que começasse de baixo. Ele iniciou como executivo júnior, com salário condizente. Você ainda pergunta por que tanto trabalho? A apresentação planejada da proposta desse rapaz certamente serviu para poupar-lhe uns 10 anos do tempo que levaria para chegar à posição de onde partiu, caso tivesse começado de baixo e trabalhado para conseguir subir. A ideia de começar de baixo e trabalhar para subir pode parecer segura, mas a principal objeção a ela é a seguinte: muitos dos que tentam seguir esse caminho jamais chegam a levantar suficientemente a cabeça para serem vistos pela oportunidade. Assim permanecem onde estão. É importante lembrar também que o panorama visto de baixo não é dos mais animadores. A tendência é sufocar a ambição. Nós chamamos de cair na rotina, isto é, aceitar o destino, pelo hábito de executar todos os dias as mesmas tarefas. É muito difícil abandonar um hábito arraigado. Eis aí outra razão que justifica a ideia de começar 1 ou 2 degraus acima do ponto mais baixo. Fazendo assim, formasse o hábito de olhar em torno, de observar como os outros seguem adiante, de perceber a oportunidade e abraçá-la sem hesitação. Olha só que interessante. Dan Alvin é um esplêndido exemplo do que quero dizer. Durante seus dias na faculdade, foi responsável pelo famoso time de futebol do Notre Dame, durante o Campeonato Nacional de 1930, sob a direção do falecido Kenneth Huckney. Time de futebol americano, tá, gente? Não é futebol daqui, não. Talvez o grande treinador de futebol o tenha inspirado a pensar grande e a não confundir derrota temporária com fracasso. Assim como Andrew Carnegie, o grande líder industrial, inspirou seus funcionários a estabelecer metas ambiciosas. Seja qual for o caso, o jovem Alfin terminou a faculdade num momento especialmente desfavorável, quando a crise econômica norte-americana havia feito escassearem os empregos. Assim, após uma passagem muito rápida pelos bancos de investimentos e pela própria indústria cinematográfica, ele pegou a primeira função com certo potencial que conseguiu encontrar: vendedor de aparelhos auditivos elétricos, com comissão sobre as vendas. Qualquer um poderia começar nesse tipo de trabalho, e Alfin sabia disso, mas foi suficiente para lhe abrir as portas para uma oportunidade. Repare que ele, mais uma vez, mais uma história de alguém que não se deixou abalar pela crise econômica. O cara acabou de terminar a faculdade, tudo para fazer sucesso, e de repente ele vai vender aparelhos auditivos sonoros, né? Aparelhos auditivos elétricos. Vejam só. Tinha tudo também, era outro que tinha tudo para se dar mal, né? De ficar para baixo, e não. Viu a oportunidade de crescer em uma área e foi-se embora. Por quase 2 anos, continuou no emprego que não era de seu agrado e teria continuado assim, não fosse sua inquietação. Primeiro, conquistou a posição de gerente assistente de vendas. Esse único degrau galgado foi o bastante para colocá-lo acima da multidão, de onde podia enxergar maiores oportunidades e onde as oportunidades podiam vê-lo. Foi tão bem sucedido nas vendas que A.M. Andrews, presidente do conselho administrativo da Pictograph Producers Company, uma empresa concorrente, quis saber mais sobre aquele tal Dan Alfin, que ameaçava sua posição no mercado. Alfin foi chamado à presença de Andrews,
Quando a entrevista terminou, Alvin era o novo gerente de vendas encarregado da Acoustium Division. Em seguida, para testar a capacidade do jovem, Andrews viajou para a Flórida, onde ficou por 3 meses, deixando Alvin se arranjar sozinho na nova função, para nadar ou afundar. Era a grande oportunidade que ele tanto queria. O dono da empresa deixou na mão dele a empresa. Vejam a responsabilidade. Por 3 meses. Por 3 meses. E vocês vão ver o resultado que deu. Agora, ele não afundou. O lema de Knut Rockne: o mundo ama os vencedores e não tem tempo para os perdedores. Olha só, o mundo ama os vencedores e não tem tempo para os perdedores. Inspirou a dedicar-se tanto ao trabalho que foi eleito vice-presidente da empresa e gerente-geral da Acoustium and Silent Radio Division, um cargo que qualquer funcionário se orgulharia de ocupar, não antes de 10 anos de leais esforços. Alf conseguiu o resultado desejado em pouco mais de 6 meses. Aí muita gente que olha isso aqui vai dizer, isso foi sorte dele. Isso foi sorte dele. Mas não sabe a trajetória dele, o quanto ele se preparou para isso. Não imaginam o preço que ele pagou. O cara se formou, passou anos estudando, quando se forma, vai trabalhar no algo que para muitos seria se rebaixar, e ele não se preocupou com isso. E se destacou, e todas as vezes se destacando até chegar onde chegou. Chamou a atenção dos concorrentes. Olha só. É difícil dizer qual dos dois, Andrew ou Alvin, é mais digno de elogios, já que ambos demonstraram possuir em abundância esta rara qualidade conhecida como imaginação. Andrews merece crédito por ter percebido no jovem Alvin um empreendedor de primeira ordem. Alvin merece crédito por ter se recusado a manter-se em um emprego que não queria. Este é um dos principais pontos que estou tentando enfatizar por meio de toda esta filosofia. Galgamos as posições mais altas, ou ficamos no fundo por causa de condições que podemos controlar se quisermos. Ou seja, ou você tem uma ambição de querer crescer, ou você quer crescer e procura crescer, tu começa a tomar atitudes para buscar seu crescimento, buscar posição alta, buscar teu crescimento financeiro, buscar tua felicidade, ou você fica lá no fundo do poço chorando e esperando uma oportunidade na área que você está querendo. Mesmo sabendo que essa área que você está querendo está falida. Então, aí você tem esse poder de escolha. Você tem esse poder de escolha. E é feito, ele disse aqui, ou ficamos no fundo por causa de condições que podemos controlar, se quisermos. Tanto Dalfin, como o outro, todos dois não se rebaixaram e não ficaram pensando em se humilhar. Eles não imaginaram nem esse nome, humilhação. Eles queriam a oportunidade de mostrar seu potencial, e foi o que fizeram. À toa que cresceram rápido. E é isso que a gente, às vezes, se perde a oportunidade com medo de se rebaixar. Ah, meu Deus, o que é que vão pensar de mim? E esse medo de que as pessoas vão pensar é que faz você ficar preso na tua zona de conforto e não crescer. Existe outro ponto que quero deixar claro. Sucesso e fracasso são, em grande parte, resultados do hábito. Olha só. Sucesso e fracasso são, em grande parte, resultados do hábito. Não tenho dúvida de que íntima associação de Dan Alvin com o maior treinador de futebol norte-americano de todos os tempos plantou em sua mente o mesmo tipo de desejo de excelência que fez o time de futebol do Notre Dame alcançar fama mundial. Existe algo de verdade na ideia de que reverenciar um herói ajuda, desde que se reverencie um vencedor. Alf me disse considerar Rockne um dos maiores líderes do mundo. Olha só. Minha crença na teoria de que associações profissionais são fatores vitais para o sucesso ou para o fracasso foi recentemente demonstrada quando meu filho Blair negociava uma colocação com Dan Alvin
e este ofereceu-lhe um salário inicial correspondente à metade do que oferecera uma empresa concorrente. Fiz certa pressão para que Blair aceitasse trabalhar com Alfin, porque acredito que uma associação com alguém que se recusa a aceitar circunstâncias nas quais não se sente bem é uma oportunidade que não tem preço, independente do salário. A base da pirâmide é um lugar monótono, sombrio e desvantajoso para qualquer um. Eis aí a razão pela qual me demorei tanto descrevendo como a lentidão do começo pode ser evitada com um bom planejamento. Por isso também dediquei tanto espaço ao relato da história da mulher que, inspirada pelo desejo de fazer um ótimo trabalho de planejamento para seu filho tivesse uma oportunidade favorável, acabou criando uma nova profissão. Olha só. Com a mudança de condições antecipada pelas transformações da economia, veio a necessidade de novas e melhores técnicas de marketing de serviços pessoais. É difícil determinar por que ninguém havia ainda descoberto essa oportunidade sensacional, tendo em vista que mais dinheiro muda de mãos em troca de serviços pessoais do que por qualquer outro motivo. A soma paga mensalmente a pessoas que trabalham por salários ou remuneração é tão vultosa que fica em torno de centenas de milhões de dólares, e a distribuição anual chega a bilhões de dólares. Talvez alguns possam achar nessa ideia brevemente exposta o núcleo de riquezas que desejam. Ideias muito menos interessantes foram a semente da qual brotaram grandes fortunas. A ideia de Woolworth, eu acho que é isso o nome, de criar lojas que vendiam produtos de 5 a 10 centavos, por exemplo, é bem mais simples, mas gerou fortuna para seu criador. Aqueles que enxergarem a oportunidade por trás dessa sugestão encontrarão uma ajuda valiosa num capítulo sobre planejamento organizado. Ao mesmo tempo, um eficiente profissional de marketing fará bons negócios onde houver gente à procura de melhores mercados para serviços pessoais. A aplicação do princípio da mente mestra pode garantir a alguns, com o talento apropriado e à disposição de formar alianças, uma atividade rapidamente rentável. Um dos participantes do grupo precisaria escrever bem e ter aptidão para anunciar e vender. Outro deveria ser excelente digitador e redator. E outro ainda teria de ser alguém com bom faro para os negócios oferecidos. Se uma pessoa possuir todas essas habilidades, pode levar o negócio sozinha, até que o excesso de trabalho a obrigue a contratar mais funcionários. Você pode até iniciar só, mas futuramente você vai ter que contratar gente. Independente da área que você vai querer atuar. Sozinho você não vai. Você pode até iniciar sozinho, mas depois você vai ter que contratar. Não tem como fugir disso. Não tem como. A mulher que preparou o plano de venda de serviços pessoais para o filho passou a receber pedidos de elaboração de planos similares para outros que desejavam fazer um marketing de seus serviços, melhorando assim a renda. Ela formou uma equipe de especialistas em datilografia, arte e redação, que tinham a capacidade de dar a cada caso uma roupagem interessante, de modo que os serviços do cliente passassem a ser muito mais bem remunerados. Sua confiança na própria capacidade era tal que ela aceitava como parte do pagamento uma porcentagem sobre o aumento do faturamento do cliente. Será que isso aqui passa a confiança? Será que passa a confiança? Não devemos supor que seu plano consista simplesmente em uma técnica de vendas inteligente, com a qual ela auxiliava os clientes a receber mais pelos mesmos serviços que prestavam anteriormente por preço menor. Ela se preocupava com o interesse do comprador e também com os do vendedor de serviços pessoais. Assim, preparava o plano de modo que o empregador tivesse um retorno integral sobre o dinheiro que pagava a mais. O método pelo qual atingia esse impressionante resultado é um segredo profissional que ela não revelava a ninguém, exceto aos seus clientes. Se você tem imaginação e procura uma maneira mais lucrativa de prestar seus serviços pessoais, essa sugestão pode ser o estímulo que faltava.
Uma ideia é capaz de gerar uma renda bem maior do que ganha a média dos médicos, advogados ou engenheiros, cuja formação exigiu vários anos de estudo. A ideia é vendável para aqueles que procuram novas colocações em praticamente todas as carreiras que exijam capacidades executivas ou administrativas e para os que desejam um aumento de salário em seus cargos atuais. Olha só. Não existe preço fixo para boas ideias. A gente vê, né, muitas vezes, há muito questionamento, né? As profissões que deveriam ser mais bem pagas no mundo deveriam ser médico, polícia e professor. Tem uma verdade por trás disso. Porém, o que a gente vê é totalmente o contrário. A gente vê muitos médicos, advogados, engenheiros ganhando bem menos do que certas pessoas que se atualizaram, tiveram aberto oportunidades e estão ganhando dinheiro hoje com a internet. A gente vê, mas isso não é justo, as pessoas passaram 6, 7, 8 anos estudando, fazendo especialização e ganhando bem menos do que um cara que não tem nem estudo, mas está na internet ganhando dinheiro. O mundo é feito de oportunidades, gente. O mundo é feito de oportunidades. Tá? As pessoas se especializam, por isso que é tão importante o conhecimento especializado. Tá? Se você tem um conhecimento especializado numa área, você não vai perder tanto tempo. Você está focando numa coisa. Por isso que eu disse ontem, né, para a gente buscar conhecimento na área que a gente quer atuar. Buscar conhecimento na área que a gente quer atuar. A gente viu a história de Henry Ford ontem. Ele estava pouco se lixando para conhecimento geral. Porque na história, quem foi para a guerra, quem foi isso, ele não estava pouco se lixando. O que ele tinha foco, né, e que criou a marca Ford, aí hoje mundialmente forte, né? Aí, na época, foi o desejo dele de focar no automobilismo ali, na indústria automobilística. Então, ele queria focar naquilo que ele queria, e não em outras coisas. Se ele quisesse saber de outras coisas, ele perguntava às outras pessoas. Não é à toa que vários engenheiros trabalhavam para ele, e um cara que não tinha lá seus estudos. Então, você imagina o poder que isso tem. Existem pessoas hoje na internet que caras formados em administração, né, pessoas formadas em técnicos aí tudo, trabalhando para essas pessoas. Pessoas que nunca nem fizeram faculdade. Então, você vê, né, o próprio Flávio Augusto, por exemplo, né, saiu de vendedor de cursinho para grande empresário. Então, a gente vê alguns exemplos aí que a gente conhece, que está à nossa cara, só basta a gente pesquisar, de vários empresários, vários empreendedores aí, que fazem sucesso e não têm uma faculdade. Só que eles focaram nos estudos e focaram em aprender aquilo que ele queria. E ele sabia que a faculdade ia ser muito genérica, eles não queriam perder tempo, eles tinham pressa para crescimento. E sabiam que se fizessem isso, cresceriam, e foi o que aconteceu. Só é você procurar na internet e ver as histórias dessas pessoas. Né? Você vê a história do dono da Chili Beans, por exemplo, você vê como ele começou. Mas ele viu a oportunidade de crescer, e hoje é uma das marcas mais vendidas de óculos do Brasil. Eu só não sei se do mundo, não sei se lá fora ele vende também. Eu sei que no Brasil, eu acredito que seja uma marca que mais vende óculos no Brasil. Né? E tudo começou ele vendendo óculos falso, sem marca. Ele diz sem marca na biografia dele, mas eu acredito que seja óculos de falso, né? Nas ruas. E ele decidiu criar a marca dele, criou e virou esse espetáculo de óculos que hoje é. Tão reconhecido, né? Olha só, por trás de toda boa ideia, existe um conhecimento especializado. Infelizmente, para aqueles que não encontram fartura de riquezas, o conhecimento especializado é mais abundante e ambos facilmente adquirido do que as ideias. Graças a essa verdade incontestável, existe uma demanda generalizada e crescente de indivíduos capazes de ajudar outros a venderem vantajosamente seus serviços pessoais. Capacidade quer dizer imaginação. A qualidade única necessária à combinação de conhecimento especializado com ideias, sob a forma de planejamento organizado, a fim de descobrir riquezas. Se você tem imaginação, este capítulo pode trazer de presente uma ideia suficiente e boa para dar início às riquezas que deseja. Lembre-se, a ideia é o principal. O conhecimento especializado pode ser encontrado ali na esquina, em qualquer esquina. Você precisa ter uma ideia e um foco. O que ele está querendo dizer é isso. Você precisa ter um foco.
Você precisa ter um foco principal. Você precisa ter uma visão de onde você quer chegar. E aí você vai tendo conhecimento especializado naquilo e vai chegando mais, se aproximando do teu objetivo. Vai se aproximando da tua meta. Mas você precisa ter uma meta. Você precisa ter ali um foco para onde você quer chegar. Se você não tiver, vai ser muito difícil você conseguir ter sucesso em alguma coisa. Você precisa saber até onde você quer ir. E você buscar caminhos que façam te aproximar dele. A gente já viu isso em outros estudos, né? Mas é sempre bom bater nessa tecla. E para encerrar o estudo de hoje, como eu disse, rapidinho, né? Menos de na verdade, 45 minutos, para encerrar, o acúmulo de grandes fortunas requer poder. Olha só, o acúmulo de grandes fortunas requer poder. Só existe uma fraqueza para a qual não há remédio: falta de ambição. Destaquei bem essa frase, porque se você não tiver ambição, uma ambição, muita gente leva para o lado errado. Ah, meu Deus, ele tem ambição. Eu não tenho, não, não. Ambição, gente, nada mais é do que você querer algo mais do que você já tem. E é isso que a gente tem que buscar. Tá? Se você não tiver essa ambição de querer crescer, não vai ter remédio para você. Tá? Olha só, o mundo ama os vencedores e não tem tempo para os perdedores. Ele encerra aí com essas três, né? Eu destaquei aí para vocês. E amanhã a gente vai ver aí o capítulo 5, imaginação. Amanhã às 7, tá? Amanhã às 7, não vai ter atraso, não. Então, amanhã a gente continua aí. A gente vai ter aí o capítulo 5, imaginação. Só para lembrar até agora os 4 passos para a riqueza que a gente já viu, tá? Que foi desejo, fé, autossugestão e conhecimento especializado. O 5º é imaginação. E você vai começar a ver que juntando esses 5, juntando esses 4 que a gente já viu, não tem como dar errado a tua vida. Teu crescimento é inevitável. Agora tem que unir esses 4. O teu desejo, que a gente viu que aquele desejo ardente não é qualquer desejo. A fé, né, unindo com o teu desejo, né, junto com a fé e acreditando que vai dar certo. A autossugestão, que a gente viu que juntando esses 3 o resultado é brilhante, com conhecimento especializado, que é você pegar esses 3 com o que você quer, você já sabendo o que você quer, junto com conhecimento especializado. Só que esses 4, sem a imaginação, que a gente vai ver amanhã, dificilmente você vai conseguir alguma coisa. E a gente vai ver aqui algumas coisas da imaginação, que é a oficina da mente. É o título. É o título. A gente vai conhecer um pouquinho de imaginação sintética, imaginação criativa. A gente vai ver muita coisa, né? Como utilizar a imaginação prática. Enfim, vai ser algo muito proveitoso. Tá? Vai ser algo muito proveitoso. Então, gratidão, gente, por hoje aí. Desculpa aí o atraso.